Moda vem de modos, costumes. Mutável, a moda sempre está se transformando e se reinventando. Ao longo da história, a moda foi se configurando como símbolo de poder, de status, de pertencimento a um determinado grupo. A moda reflete os hábitos e valores do seu tempo, por isso, moda e comportamento sempre andaram muito juntos. A roupa, à época do Renascimento, ganhou um novo caráter estético e alcançou uma nova condição social: diferenciar os nobres dos plebeus. As cortes da Europa disputavam em estilos e tendências. Quanto mais extravagante e elaborado o traje, maior a importância de quem o vestia. Surge então uma nova classe social, a burguesia. E esses burgueses, homens ricos, mas sem título de nobreza, copiavam as roupas da aristocracia como quem anuncia: eu também pertenço. A Revolução Industrial tira de cena o artesão e traz a produção em massa de peças prontas, padronizadas e mais baratas. A industrialização da moda transforma a roupa em um bem de consumo acessível para muitos. Nasce o prêt-à-porter, pronto para levar, pronto para vestir. Os mais ricos recorrem aos modelos exclusivos dos ateliês de costura, a alta costura, que se consolida no século XX. Até os anos 50, a gente tem que pensar, vamos dizer assim, imaginem uma espécie de pirâmide, né? Até os anos 50, a moda e a etiqueta vinham de cima para baixo. Era a alta costura e as classes dominantes é que davam o tom da moda e do comportamento. E essa moda ia descendo, depois ela chegava no prêt-à-porter e um dia ela chegava na rua. A moda era absolutamente ditatorial. Os costureiros, a alta costura, se reuniam e determinavam de que modo as pessoas iam se vestir. Eu não sei se vocês aqui têm presente uma fotografia muito conhecida do Christian Dior, que tem uma foto dele medindo uma barra de saia e pondo até o chão, dizendo assim: nesta estação, a barra vai estar a 40 centímetros do chão. Ficasse bem ou não, não interessa. Ou você estava na moda, ou você não estava na moda. E o que representava a moda naquela época? Representava você fazer parte de uma sociedade. Você se vestia para estar igual aos outros, para mostrar que você pertencia a uma determinada sociedade. A moda era ser comportada e o chique era ser elegante. E no comportamento era a mesma coisa. As regras de etiqueta eram absolutamente rígidas e todo mundo seguia aquilo, ou eram pessoas que não pertenciam. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Yeah. Nos anos 60, essa pirâmide tremeu, porque junto com essa cultura veio todo um movimento de contracultura. E a pirâmide deu uma bela de uma balada. Ou seja, nos anos 60, pelo mundo todo, o que aconteceram? Todas as revoluções jovens, as revoluções de comportamento, o feminismo, os jovens se reunindo e determinando que não queriam ir mais para a guerra. E a juventude passou a existir como classe consumidora. Os jovens, não existia jovem até os anos 60, gente. Tinha adulto e tinha criança. O sonho das crianças era crescer logo e virar adulto. E a adolescência era ali um tempinho péssimo, que ninguém sabia, ninguém cuidava direito de você, porque você não era nem criança nem adulto, você não podia fazer nada, né? E o sonho, naquele tempo, inclusive, o sonho das crianças era se vestir como os pais. E hoje, como que é? São os pais que querem se vestir como os filhos. Ou seja, a cultura jovem passou a existir. E a moda informal também. Não existia moda informal.
essa roupa que nós estamos vestindo hoje, todos nós, não existia nos anos 50. A roupa informal, porque só existia uma maneira de se vestir que era totalmente formal. Lembre-se, por exemplo, de uma foto de saída do Maracanã dos anos 50. Os homens todos de terno e chapéu. E se não estavam de gravata, estavam com uma camisa fechada aqui. Pensem o que é a saída do Maracanã hoje. E junto com essa mudança, com essa entrada dos jovens, com todas essas coisas revolucionárias, evidentemente a etiqueta também foi inteiramente questionada. Todo o formalismo da etiqueta também foi inteiramente questionado e demolido. Houve uma rejeição de toda a manifestação de formalismo, que era considerado falta de autenticidade, caretice. Então, essa moda e esse comportamento tiveram um abalo profundíssimo, foi inteiramente revista, a moda foi inteiramente revista e o comportamento também. As regras de etiqueta todas foram praticamente abandonadas como uma coisa formal, como uma coisa que não existia mais, que não era autêntica, etc. E a moda passou a representar não mais uma sociedade, mas um modo de ver a vida. Ou você era de esquerda ou de direita, ou você era careta, ou você era pra frentex, que era a palavra que se usava na época, ou você aceitava regras, ou você era rebelde. Can't buy me love, love. A moda era ser revolucionário, o chique era ser rebelde. You diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. Nos anos 90, aconteceram alguns fenômenos. E essa pirâmide que tinha tremido pela primeira vez na vida, virou de cabeça para baixo. Strike a pose. Strike a pose. Então, hoje, quem manda na moda, quem faz as regras, é a rua, que faz com que a moda depois chegue no prêt-à-porter e chegue na alta costura. Se você perguntar para qualquer costureiro da alta costura, aonde vem a sua inspiração? Todos vão dizer que vem da rua. Então, a rua, e o que é a rua? A rua é múltipla, ela é feita de pessoas e de ideias. Então, pela primeira vez, a moda, em vez de ser uma só ou duas grandes formações, a moda se pluralizou. Com a globalização, com a comunicação instantânea, com a informática, os celulares, os computadores, houve essa explosão de multiplicidades e as pessoas passaram a se dividir primeiro ou por tribos e hoje até por individualidades. Ou seja, a moda hoje, ao contrário de mostrar como é uma sociedade, ela mostra como é o indivíduo. A moda se multiplicou, se pulverizou, ficou muito mais democrática. Ela inclui muito mais gente do que ela incluía antigamente, mas ficou de muito mais difícil leitura e de muito mais difícil expressão. Ela ficou muito mais complexa, é muito mais difícil, você perdeu a segurança que te dava se vestir como todo mundo. Hoje você veste para mostrar a sua personalidade e mostra. Nós temos hoje um fenômeno que nós estamos chegando ao fenômeno de isolamento com isso tudo, essa individualidade também está levando a um isolamento e a uma falta de vivência de civilidade. No próximo bloco. Quando você estabelece regras, todo mundo é igual e todo mundo aceita uma regra.
Se não for para todo mundo, ninguém aceita. O Café Filosófico volta já. Desde que o homem passou a viver em grupo, surgiram as regras de convivência. Mas foi nas cortes europeias que se sistematizou o conjunto de regras de bom comportamento social que conhecemos como etiqueta. Assim como a moda, que espelha sempre as mudanças no comportamento, a etiqueta surgiu como uma maneira de diferenciar os nobres das pessoas rudes, as pessoas de modos pouco polidos. Luís XIV escrevia pequenos bilhetes aos seus convidados, dizendo como eles deveriam se comportar nas cerimônias. Esses bilhetes chamavam-se etiquetas. A ideia de etiqueta está ligada à ideia de cortesia, modo próprio dos pertencentes da corte. Mas as regras de etiqueta nasceram justamente porque os modos à mesa eram muito peculiares. Limpava-se a mão nas roupas do vizinho, assoava-se o nariz nas toalhas. O mestre de banquetes era uma figura importante nesse cenário. Um dos mais famosos foi o da corte de Ludovico Sforza, na Itália. Um mestre renascentista que, além de escrever um manual de conduta à mesa, é considerado o criador do guardanapo. Então, em que cenário nós estamos hoje? Vendo essa escalada da individualidade, que acabou dando nesse narcisismo extremo das celebridades, e ainda com os problemas de desemprego, esse abalo econômico que tem acontecido na sociedade. Os jovens adultos hoje em dia têm uma juventude prolongadíssima, né? Hoje em dia a juventude vai até 40 anos. Nós estamos começando a descobrir que eles estão sentindo falta de alguns parâmetros e alguns códigos em relação à convivência, ou seja, regras de etiqueta. A verdade é que há uma total ignorância dos códigos de etiqueta hoje. Os pais de hoje são filhos e netos dos anos 60. Eles mesmos detonaram e acharam que essas regras de etiqueta não eram tão importantes, né? E mais, educar logo depois dos anos 60, 70 e 80 era considerado meio reprimir, não podia reprimir. Então, não se educava e começou a acontecer um fenômeno que tem razão. Por que as pessoas hoje não têm tantas regras, não têm essa facilidade? Por quê? Os pais trabalham fora. Hoje, as mães todas, praticamente, muitas mulheres trabalham fora, né? Então, muitos pais estão separados. Isso dificulta muito a educação, porque ninguém quer ser o chato, ninguém quer ser o repressor, ninguém quer ser ele que diz não. E mais uma coisa, antigamente havia uma coisa que chamava comer à mesa. Hoje em dia, eu percebo que muitas famílias não se reúnem mais à mesa como se reuniam. Almoçar junto, jantar junto. Acabou, inclusive, esse lugar de mesa onde as pessoas trocavam valores. Existia um lugar que as pessoas falavam. Ele falava assim, não come de boca aberta, tira o cotovelo da mesa. Como é que foi na escola hoje? Brigou por quê? Mas não devia ter brigado, devia ter ouvido mais. Ou seja, troca de educação, troca de valores, né, valores éticos, valores... Era ali que a coisa se estabelecia também, que também não tem mais. A conclusão disso tudo. Identidade, que é o que a moda é. A moda é o que dá para as pessoas identidade. E etiqueta, que na realidade são regras de civilidade, ficaram assuntos difíceis e complexos. É interessantíssima a história da etiqueta. Ela vamos dizer assim, etiqueta como um conjunto de regras
surge na França e na Itália nos séculos XIV e XV. E nós podemos então imaginar o esforço que foi para esses primeiros nobres, que eram guerreiros, que eram rudes camponeses, acostumados à guerra e à rudeza, a começar a ter gestos que exprimissem uma certa cortesia. A nobreza, enquanto permanece na corte, tem que dominar um pouco a sua violência, né? E para isto, só adotando regras, que são a base da etiqueta. Se não houver regras, não há como você fazer um guerreiro ceder o lugar para outro. Ele começa outra guerra. Por que ele, não eu? Quando você estabelece regras, todo mundo é igual. E todo mundo aceita uma regra. Se não for para todo mundo, ninguém aceita, né? Por que você deixa alguém passar antes na sua frente? Ou porque ou por deferência tua para com ele, ou porque ele é hierarquicamente superior, ou porque estabeleceu-se que as mulheres passam antes, as pessoas mais velhas passam antes. O famoso mestre de banquetes da corte de Ludovico Sforza, na Itália, o inventor do guardanapo, foi ninguém menos do que Leonardo da Vinci. Seu manual de conduta à mesa continha as seguintes regras. Nenhum convidado deve colocar a cabeça no prato, nem deve colocar a cabeça no prato do vizinho, a menos que antes lhe tenha pedido permissão. Nenhum convidado deve colocar restos de sua comida no prato dos seus vizinhos, ou mastigar sobre o prato dos seus vizinhos antes de solicitar-lhe autorização para isso. Nenhum convidado deve cuspir sobre a mesa. Nenhum convidado deve beliscar ou bater no seu vizinho. Nenhum convidado deve incendiar ou dar nó na toalha, nem na roupa dos seus vizinhos, enquanto sentado à mesa. Nenhum convidado deve fazer insinuações impudicas aos servos do meu senhor ou brincar com seus corpos. E se sentir vontade de vomitar, que abandone a mesa. Tal como se tiver de urinar. Imagina como era o cenário da época, não é? Agora, o interessante da regra de etiqueta é o seguinte: ela surge então na França e na Itália em épocas mais ou menos parecidas, porém com caminhos totalmente diversos. Na Itália aconteceu a etiqueta, vamos dizer assim, que eu chamaria de a etiqueta humanista, ou seja, a etiqueta renascentista italiana tem como referência fundamental o livro O Cortesão, do Baldassare Castiglione, é um livro de 1528, que conta como era a corte do ducado de Urbino. E era uma corte de um refinamento, de uma educação, ligados à arte, ligados à ideia do humanismo, de uma forma sensacional, que era o seguinte: eles inventaram ali a sociabilidade perfeita e o ideal do homem dos humanistas. Era o perfeito cortesão. Ele já não é mais um nobre de sangue ou de dinheiro, mas aquele que busca na excelência física, moral e social pela incorporação da cultura. Foi a primeira manifestação de etiqueta que apareceu de uma sociedade que vivia com regras de etiqueta, porém eram etiquetas baseadas no melhor desempenho do humanismo. Não era uma coisa de nascimento, não era uma coisa de dinheiro, era uma coisa... O homem se fazia nobre pela excelência do seu desempenho humano. Tudo isso com o que eles chamavam de sprezzatura. Sprezzatura é assim, fazendo tudo isso sem mostrar esforço. Você tinha que fazer o melhor desempenho, mas como se aquilo fosse uma coisa natural, como se ninguém visse o esforço que você tinha que fazer para aquilo tudo, para que aquilo tivesse uma naturalidade, uma facilidade muito grande. Na França, teve o Ducado de Borgonha, no século XIV, e que a etiqueta francesa que se iniciou lá, e que chegou ao seu auge na corte de Versalhes, sob Luís XIV, é o oposto dessa etiqueta. É a etiqueta da afetação, do artifício, da teatralidade e dos códigos rígidos. Nada deve parecer natural ou espontâneo. É o oposto da outra. A etiqueta aqui, a função dela é dar visibilidade às hierarquias de poder em cujo centro está o monarca absoluto. Ou seja, na corte francesa, o domínio
é feito pela artificialidade e pela etiqueta da teatralidade. Então, a maneira com que a pessoa veste, penteia, se ela sorri, tudo é símbolo de poder, tudo é aparência, tudo é teatralidade. Então, vocês imaginam, o começo da etiqueta começou dessa maneira, de duas formas inteiramente diferentes. E isso veio assim até que se estabeleceu a etiqueta burguesa, que é a terceira grande linha de etiqueta, vamos dizer assim. É uma etiqueta que dominou e que chegou até nós, né? E é pensada para um mundo que acredita na igualdade dos direitos entre os homens, que valem pelo que fazem e produzem, e não pelo nascimento ou por suas virtudes. O que determina o funcionamento dessa sociedade é a vida profissional e econômica. E é nessa esfera que se torna necessária uma regulação e algumas regras de códigos que contenham o excesso e a violência da competitividade, que era violenta. E, além do mais, é uma sociedade onde o público e o privado são completamente diferentes. É onde se estabelece público e privado. Porque na corte da França não existia público e privado, não existia noção de vida privada. Tudo era público, tudo era um teatro de aparências e era de fora. Da hora que o rei acordava até a hora que ele dormia e que a corte ia dormir, era tudo teatro. Tanto é que a rainha tinha filho na frente dos outros, os adultérios eram todos públicos, todo mundo sabia quem estava dormindo com quem, aonde. Era falado e era vivido de público. Agora, essa diferença entre público e privado, que você tem uma vida fora de trabalho, onde há uma série de etiquetas para conter a violência da competitividade, e dentro de casa são outras regras que acontecem, é que foi criando, inclusive, essa noção da etiqueta burguesa ser uma etiqueta hipócrita, de ser uma etiqueta cheia de hipocrisias, que depois, nos anos 60, veio contestar, dizendo temos que voltar a ser autênticos, parar com a hipocrisia da etiqueta. É muito em função disso, e isso nós conhecemos até hoje. Então, o que é uma vida honrada é uma vida produtiva. O dinheiro e o lucro são legitimados pelo protestantismo, que é a religião da nova ordem econômica, passaram a ser símbolos de virtude. E esse novo valor favorece muito a mobilidade social. Então, trata-se, porém, de uma etiqueta muito formal e feita de convenções que mascaram as diferenças, favorecem a média, a discrição. Na etiqueta burguesa, como nós sabemos, porque foi essa que chegou até nós, né, não são os prazeres pessoais ou o gosto da pessoa que são as coisas mais importantes, mas o que se espera que você faça, o que os vizinhos vão dizer, ou seja, a forma prevalece sobre o sentido. Até, como nós falamos, nos anos 60, onde o bom tom, o bom gosto, o bom senso burguês passaram a ser violentamente contestados e seus códigos desprezados e confrontados de novo. No próximo bloco. A etiqueta, ela vem para dar uma solução para um problema que a própria sociedade está pedindo. O Café Filosófico volta já. O meu senhor Ludovico tem por costume atar coelhos com fitas às cadeiras dos seus comensais para que estes possam limpar as mãos engorduradas às costas do animal, costume que considero impróprio da época em que vivemos. Considero uma prioridade encontrar uma alternativa. Já disponho de uma. Eu creio que deveria ser dado a cada um dos comensais um pedaço de pano individual que, depois de sujo pelas mãos e facas, poderia ser dobrado de forma que não conspurcasse a aparência da mesa com as suas imundícies. Mas que nome hei de dar a estes panos? E como apresentá-los?
Na corte dos Sforza, na poderosa Milão do século XV, Leonardo, o mestre de banquetes, teve que criar o guardanapo para que os comensais se vissem livres dos coelhos amarrados em suas cadeiras. A etiqueta surge de problemas concretos no convívio social de cada época. E nós, diante de tanta liberdade, ficamos sem um código de etiqueta? Afinal, etiqueta para quê? Nós temos que lembrar que a etiqueta ou os códigos de convivência, ou a ética do cotidiano, como a gente queira chamar, nascem de problemas que a própria sociedade nos causa. Ele não é uma coisa saída do nada. Por exemplo, eu tenho recebido perguntas onde isso fica claro, né? Por exemplo, aparecem coisas novas e que precisam de soluções. Hoje nós temos e-mail, telefone celular, uma série de coisas tecnológicas que exigem que a gente comece a dar códigos, de que maneira nos portar diante disso, como é que faz para acertar isso. Ou seja, a etiqueta, ela vem para dar uma solução para um problema que a própria sociedade está pedindo. Então, meu telefone. Alô? Eu tinha combinado lá no trabalho, falei o que ele tinha que fazer. Ai, amiga, desculpa, mas eu tive que atender a Renata, ela acabou. Telefone. Ai, amiga, acredita que eu vou ter que atender? Alô? E não é só em função de uma coisa de fora, como uma tecnologia. O próprio comportamento vai mudando e pedindo novas soluções. Por exemplo, uma das perguntas que eu mais recebo, que é curioso, é o seguinte. Nunca que eu recebia essa pergunta até 10 anos atrás. É assim. Eu vou me casar. Ou eu moro sozinha e eu já tinha o meu apartamento, ou eu já moro com o meu namorado e nós já temos tudo. E então eu quero dinheiro. Como é que eu faço para pedir dinheiro de um modo elegante? É uma pergunta nova. É uma pergunta nova. Até muito pouco tempo atrás, ninguém dizia que estava morando com o namorado, ninguém dizia que poucas mulheres moravam sozinhas, né? É uma pergunta nova, porque o comportamento mudou. Então, a tecnologia muda e traz problemas como o celular, e o comportamento também vai mudando. Então, a etiqueta, o que é? É uma resposta que a gente tem que dar para ajeitar e para facilitar a vida de todo mundo. Isso que a etiqueta faz. Então, essa é uma pergunta nova. Vocês querem saber a resposta? É uma novidade. Não há jurisprudência formada ainda, mas eu tenho pensado no assunto e falo assim, o que eu posso dizer? Falo assim, primeira coisa é a seguinte, não se pede dinheiro. Não tem nada mais grosseiro do que pedir dinheiro. Dinheiro primeiro parece uma transação comercial. Eu nem quero ir no casamento, às vezes, da pessoa, como é que ainda tem que pagar? Né? A sensação que dá é que você está fazendo parte de uma transação, ou seja, dinheiro não se pede. Então, como que resolve, em compensação, essa situação? E estão aparecendo soluções. Você está vendo? Eu comecei propondo, eu falei assim, bom, então põe a sua lista. Faça uma lista em lugares com coisas que você queira. Por que também lista de casamento só pode estar em loja de casa? Pode estar em outras. Pode estar em loja de roupa, loja de disco, loja de flor, loja de pet, sei lá. Não é? Põe listas em outras. Se já tem tudo, ponham em viagens. As pessoas querem muito viajar hoje. Façam listas e ponham listas não é? É uma maneira de você contornar e de qualquer modo nunca pode pôr o valor também, quanto que a pessoa está dando, não é? Que é uma coisa muito desagradável. Tem que ter uma mediação afetiva num presente, não é um pagamento que a gente faz. Então, estão aparecendo soluções nesse sentido, porque as pessoas hoje já têm, muitas vezes, essa tal casa montada e querem outras coisas, né? Então,
tem que aparecer uma solução. E isto é o que a etiqueta faz, ela dá uma regulada para que facilite a vida. E vamos que a etiqueta, daqui a um tempo, diga assim, não, liberado o dinheiro. Passe dinheiro, mas daí todo mundo vai se sentir confortável de fazer, né? Assim como as listas de casamento, quando apareceram, chocaram muitas vezes. Eu tenho tias que até hoje ficam indignadas com esse negócio de lista de casamento. Elas acham grosseiríssimo uma pessoa dizer o que quer. Como é dizer? É presente, você dá o que você quer, não... Né? Aliás, é um fato, né? Presente a gente dá porque quer. Não é porque recebeu o presente de casamento que é obrigado a dar presente também, não. Você dá se quiser. Nós temos que lembrar também outra coisa. Novas classes sociais estão entrando no cenário do consumo hoje em dia, né? No cenário social, no cenário profissional, no cenário urbano. Nós estamos com gente nova entrando nesse mundo das questões e do consumo, etc. E mesmo jovens de classes mais abastadas, também estão, na sua maioria, despreparados, ignorantes de regras de educação. Os jovens dessa classe mais abastada também não sabem esses códigos, apesar de toda a informação que todo mundo tem hoje em dia, né? Bom, a boa notícia é que, assim como no século XVI, 1530, e depois no século XVIII, a procura por informação de regras de etiqueta é enorme, hoje nós estamos tendo também uma procura por essas regras. Ou seja, depois de anos de desprezo, as novidades do mundo contemporâneo estão exigindo novas maneiras das pessoas se apresentarem, se relacionarem e conviverem. Nós estamos nessa década, como nós falamos, de extrema individualidade, essa década de extrema individualidade, narcisismo, egoísmo, mas nós vamos ter que tirar o olho do umbigo e levantar o olho e olhar o outro de novo, né? Olhar o outro, olhar em volta, olhar o mundo, o meio ambiente todo está aí clamando por um olhar e um cuidado, e nós vamos ter que nos acertar. Eu acho que está na hora da gente começar a propor a etiqueta do novo regime. Eu acho que essa é a nova etiqueta que as pessoas que estão pensando nisso estão olhando dessa maneira. É a etiqueta nova que nós estamos pensando para o século XXI, que eu chamo da etiqueta do novo regime. E o que ela é? É a etiqueta do sentido. As coisas têm que fazer sentido. Nós não podemos ter mais, não estamos interessados em regras que venham de cima para baixo, que não tenham nada a ver com você, que sejam ligadas à artificialidade, a coisas que não tenham a ver com a ligação sua com o mundo, com a vida e com os outros. Nós temos uma etiqueta de sentido. Nós temos que ter crítica em relação à etiqueta antiga, ver o que funciona, o que não funciona, ver o que nós queremos, que tipo de vida nós queremos, que tipo de relacionamento e fazer uma etiqueta com sentido. É isso que nós estamos reivindicando. Não ser passivos diante dos códigos, mas usá-los com liberdade e conhecimento de causa. Agir por escolha, mostrando em cada gesto o que se pensa e o que se quer da vida. Esse é o novo regime de etiqueta que propomos, o da autonomia sem perder o outro e o mundo de vista, que eu acho que é a única maneira da gente se relacionar. No próximo bloco. Eu não estou preocupada com como é que é a roupa, não. Eu sei o que ela quer dizer. O Café Filosófico volta já. Eu estudei numa época em que, na escola, a gente tinha uma matéria, na escola pública, a gente tinha uma matéria que chamava Economia Doméstica. E dentro disso, tinha uma parte que chamava Regras de Etiqueta. Se o povo está tão carente,
Não seria a hora de voltar a introduzir no calendário escolar uma matéria desse tipo, aonde a própria escola consiga despertar a sensibilidade, a educação, o respeito que as crianças têm que desenvolver, onde acaba o espaço dele, começa o espaço do outro, né? Dos direitos dele, do direito do outro. Eu acho que não podemos absolutamente tirar as pessoas responsáveis por filho, criança, seja lá quem for que esteja, pela educação de quem quer que seja, você seja responsável. Isso primeiro de tudo. E segundo, pode ser que... Você sabe que eu li outro dia uma coisa curiosa? O governo alemão, ele próprio, ele chegou à conclusão de que os alemães eram o povo mais mal educado da Europa. E eles estão considerando, então, a possibilidade de recolocar aulas de civilidade no currículo. É possível, né? É possível, as coisas que sejam revistas. Acho que se isso for uma necessidade de fato e se isso acontecer, acho muito possível que aconteça e não vejo mal nenhum, acho muito bom. Agora, não podemos achar que é só coisa de escola mais, porque não é. É coisa de mãe, de pai, de avô, de quem quer que esteja por perto. A pergunta do Vitor, ele diz o seguinte: a moda dos anos 60 tinha um aspecto subversivo. Esse elemento de contracultura, de subversão, deixou de existir no comportamento atual? Eu não acho que tenha absolutamente deixado de existir. Só que hoje é uma manifestação individual, não é mais uma manifestação social, quase como foi. Quando apareceu aquela peça Hair, e que foi a primeira vez que as pessoas ficavam nuas no palco. Gente, hoje em dia ninguém aguenta ver tanto pelado no palco, né? Então hoje eles fazem manifestações individuais de personalidade. E pela maneira com que as pessoas se vestem, você capta a mensagem. Você vê uma pessoa toda de piercings e não sei o que, você está entendendo o que ele está falando, se ela está de cabelo cor-de-rosa. Agora, dizer que hoje em dia isso é uma manifestação, um protesto, uma coisa social como já foi, não. É uma manifestação. Eu acho que o sentido da expressão individual de posicionamento diante das coisas, de opinião, você continua dando através da sua roupa e manifestando que você é mais rebelde, menos rebelde, ou que você acha isso, ou que você é de tal tribo, ou de tal grupo, ou se expressa dessa maneira. Isso continua tendo, a moda continua dando para as pessoas elementos para se expressarem dessa maneira. Pensando nas crises ambientais que a gente tem vivido nos últimos anos, como que essas crises tem influenciado o mercado da moda? Os consumidores terão um papel nisso também, de fazer exigências nesse sentido. Vários São Paulo Fashion Weeks que foram dedicados à história da sustentabilidade. Eu acho que as indústrias todas hoje têm uma preocupação ambiental enorme, não podem mais jogar corantes e químicos na água, como se fazia antigamente, inclusive até pouco tempo. Então, está havendo sim uma preocupação. E a lei, a conscientização e a educação que vai levar com que isso se estabeleça definitivamente. Queria perguntar uma coisa também sobre moda e outra sobre etiqueta. Tá. Você colocou que hoje em dia o mais importante na moda assim, é você se expressar a partir do jeito que você se veste. Eu, como jovem, como que gosto de moda, eu sinto um pouco... Sou contrária um pouco ao que você está falando, porque eu ainda vejo que nós somos avaliados pelo que a gente tem, por como a gente se veste. Então, eu sinto um pouco essa dificuldade. Eu vejo muito, eu e minhas amigas, tudo parecidas, assim, na verdade. E a outra sobre etiqueta como é que eu faço para pedir, quando eu estou num lugar público, uma palestra, um cinema, um teatro, e tem gente falando, e eu pedir para a pessoa ficar quieta de uma maneira educada, porque quando eu peço, e eu me considero educada, a pessoa fica brava, ou depois ela me responde de uma maneira super grossa, como se eu estivesse atrapalhando, sendo que é ela que está, né, na verdade. A moda expressa
a maneira como a pessoa é. Eu não quero assustar ninguém, mas eu tenho essa deformação profissional. Eu bato o olho em qualquer pessoa, eu sei o que ela quis dizer com aquela roupa. Eu não estou preocupada com como é que é a roupa, né? Eu sei o que ela quer dizer, mas não é porque eu sou uma bruxa, é porque você que quis dizer isso. Então, quando você escolhe uma roupa de manhã, como é que é? Você vai no guarda-roupa e pega a primeira roupa que pegou? Não. O que você faz? Você faz um cálculo inconsciente, né? Inconsciente. Mas a maior parte das vezes inconsciente, assim, bom, eu vou não sei aonde, não sei o quê, vou de manhã não sei aonde, vou almoçar com não sei o quê, de tarde eu vou na palestra da Glória Calil. Aí pega uma roupa preta. E aí pega a roupa como quer ser vista naquele dia. Quem escolhe este recado é quem está colocando, com todos os problemas emocionais que envolvem a escolha. Se uma pessoa precisa de roupas de grife, roupas de etiqueta, é porque para ela aquilo tem um valor. Ela não iria, se ela acha que ela vai ser julgada por aquilo e aquilo é importante para ela, ela que vai escolher. Ninguém botou aquela roupa nela, foi ela que escolheu, foi ela que comprou, é ela que está dando valor para aquilo. Aquilo ainda tem algum tipo de valor para ela, né? E ela vai ser julgada assim. E ela vai ser julgada, mas ela vai ser vista dessa maneira, porque é isso que ela está mostrando. Então, é uma escolha, né? Eu acho que a moda está favorecendo até essa expressão individual muito mais livre até do que foi há pouco tempo. A coisa da customização, por exemplo, que é uma interferência que você faz na roupa, ou a roupa de brechó, que é uma escolha de uma roupa exclusiva, completamente independente de grife e de preço que seja, mas que dá muita personalidade. Essa mistura da moda hoje com essa história do high-low, vocês sabem, high-low é essa mistura de coisa cara com coisa barata, que dá uma personalidade. Eu acho que a moda está abrindo muitas brechas para a pessoa não se sentir tão prisioneira. Então, agora, se você pega uma turma de patricinha que todo mundo se veste igual, é porque ela quer. Ela quer fazer parte daquela turma, ela quer ficar evidente que ela faz parte daquela clube. Ela gosta de fazer parte daquela clube. É assim que ela quer ser vista. Então, do ponto de vista da moda, é uma escolha. Ela que escolheu, né? E quanto a essa outra coisa que você falou de você, como é que você se relaciona com uma pessoa que está te incomodando de barulho no cinema, ou num apartamento, ou alguma coisa. Bom, aí a gente precisa ir com muita calma. Por quê? Porque envolve duas emoções, uma emoção de um lado e a emoção do outro. Nós não estamos num tempo de grande temperança. Hoje, para você tomar uma atitude violenta ou exigente num trânsito, eu penso duas vezes. Eu prefiro ficar quieta do que me arriscar a levar um soco ou um tiro, né? Então, é uma coisa que envolve uma sociedade que tem valores, que está exacerbada, é uma sociedade de muito atrito, muito misturada. Você convive hoje em dia com qualquer lugar que você vai, felizmente hoje são lugares todos muito democráticos, você encontra gente de todo tipo. Você não sabe que tipo de educação, que tipo de contenção, que tipo de esse senhor feudal vai ter. Será que ele vai tacar fogo na minha roupa ou será que ele sabe que não deve? Então, eu acho que essas coisas a gente tem que sempre usar a mediação de alguém, que é uma pessoa neutra, uma pessoa que está lá para isso, uma pessoa, em vez de se arriscar. Eu acho meio perigoso, hoje em dia, você ir no confronto com pessoas que você nem sabe quem são, entendeu? Agora, reclame sim, não deixe barato, vai atrás dos seus direitos, mas faça de uma maneira que tenha uma mediação para não se expor a alguma coisa que você não sabe nem o que é. Como manda a etiqueta, é de bom tom nos despedirmos antes de sair. Até o próximo Café Filosófico. Tchau.